O programa que foi apresentado no final de 2020 pela Fundação Perseu Abramo é um documento importante e que, na minha opinião, ele pretende animar um pouco a militância do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que ele foi endereçado mais para os próprios petistas e procura resgatar o que o governo do partido de 2003 a 2016 realizou para a sociedade brasileira e que, de uma forma ou de outra, passou a ser desconstruído a partir do golpe do impeachment da presidente Dilma. É um documento que ele pode ser sintetizado em uma única palavra, né? Ou seja, nós podemos fazer mais e melhor, e o nosso problema foi que nós fomos tirados do poder mais pelos nossos acertos e menos pelos nossos erros. O problema que eu vejo no documento é que tudo que se propõe de resgate nos investimentos sociais, na educação, na cultura, depende de uma forma ou de outra da retomada dos investimentos públicos. E o documento não explica ou não aborda, talvez por não ser o momento, como que vão ser retomados os investimentos públicos dentro das restrições institucionais que foram criadas exatamente depois do impeachment e principalmente através do teto de gastos. Quer dizer, falta no documento, na minha visão, explicar como vão ser superados esses entraves institucionais e quais são as diretrizes mestres para a retomada do investimento. E se o documento for reescrito para o grande público, como um instrumento de campanha, ele precisa ser simplificado. Tem muita coisa, são enormes os feitos do passado, mas para chegar à população, eu acho que a mensagem teria de ser tão simples como foi a de JK, na eleição, na campanha, né, que antecedeu o governo Juscelino Kubitschek de 1955 a 1960, que foi 50 anos em 5. Né? Eu até recentemente vi o candidato, né, o presidente Lula, dizer que nós vamos fazer 50 anos em 4. Né? Mas esse detalhamento precisa ser feito. Falta, então, especificamente, na minha visão, explicar como e com que instrumentos e em que direção o investimento público deve ser retomado. A crítica que se diz que o Estado não sabe investir, que é a crítica neoliberal e que o investimento deve vir do setor privado. Isso é uma falsidade, uma falácia muito grande. Inclusive na própria história do Brasil. O exemplo mais recente foi o fato, inclusive, de a gente construir uma capital federal, né, no meio de nada e em 30 e poucos meses. Uma iniciativa do Estado, protagonizado pelo Estado e executado por empresas privadas. Mas ali é uma prova cabal da capacidade do setor público de fazer investimento e de concluir investimentos. Isso se a gente pegar essa síntese que foi a Construção de Brasília, protagonizada pelo governo federal. Existem muitas outras, né? O próprio setor de petróleo, a própria área mineral, tudo que o Brasil possui hoje de relevante do ponto de vista de receitas e que faz o Brasil ser lembrado e visto no setor internacional, em todas as principais áreas, foram de uma forma ou de outra protagonizadas pelo Estado brasileiro. No agronegócio, foi o Plano de Desenvolvimento do Cerrado, que iniciou na década de 70 e que gerou a Embrapa e que é hoje o agronegócio que sustenta grande parte das receitas internacionais e que fez o Brasil um exportador de proteína. Na área da mineração, foi o Estado que descobriu as reservas de minério de ferro, principalmente aquelas ligadas a Carajás. Na área de petróleo, foi o Estado que investiu e que levou à descoberta das reservas do pré-sal. Então, essa discussão
que o setor público é incompetente, isso é uma ideologia que vem sendo repetida e que gera uma predisposição na sociedade a desconsiderar o Estado e as instituições estatais como capazes de protagonizar o investimento público. Isso é um conhecimento que já existe há muitos anos e que está na literatura e que passou a ter relevância a partir da campanha nos Estados Unidos que antecedeu o governo Biden, mostrando que a teoria, ou a moeda e a maneira de você entender o governo, como o setor público recebe e gasta dinheiro, precisa ser diferente de como eu considero uma empresa privada, como ela recebe e gasta dinheiro, ou mesmo uma família. Porque existe uma diferença entre o ente que é emissor de dinheiro, emissor de moeda, e que por isso ele precisa imprimir dinheiro, gastar esse dinheiro para poder coletar impostos, e as empresas ou os cidadãos que não têm esse poder de emitir a moeda, ele precisa primeiro ganhar o dinheiro para poder gastar. O Estado é diferente. Ele primeiro gasta o dinheiro para poder recolher os impostos. E isso faz uma grande confusão quando você entra no debate público, porque gastar recursos, gastar bem recursos, investindo, é um caminho para o próprio Estado ser capaz de aumentar as receitas fiscais na forma de impostos ou mesmo da emissão de título de dívida. Então, a gente vive uma espécie de uma superstição que o endividamento público ele tem o mesmo significado do que o endividamento privado. Não tem. O endividamento público, porque eu emito a moeda com qual eu vou pagar as minhas dívidas, ele é muito diferente do endividamento de uma empresa, que se não tem recurso e não pode emitir moeda, ela quebra, se ela não tem fontes de recurso. Então, no caso de um país como o Brasil, que tem uma moeda soberana, não está ligado à conversão da moeda em ouro ou em dólar, e a nossa dívida pública, ela é uma dívida pública que não tem o caráter de fazer, de ser utilizado para nos impedir de investir mais, mesmo que com déficit público. O déficit público precisa ser considerado, porque se eu estou investindo onde tem restrições de oferta, eu vou gerar inflação. Mas não é o caso que nós estamos passando. Nós estamos com excedente de ociosidade, seja na indústria, olha aí, 12 milhões de desempregados, quer dizer, nós temos excedentes ociosos e se eu invisto ou gasto dinheiro para colocar esses excedentes ociosos em funcionamento, eles não têm o potencial de gerar a inflação. É muito diferente se eu investir, por exemplo, em setores que eu preciso fazer muita importação. Eu vou fazer um grande programa, vamos fazer agora um novo avião, uma espaçonave, onde o Brasil não tem esses recursos e ele é obrigado, então, a comprar recursos de fora e para isso ele precisa ter dólar. Nesse caso, o gasto público seria um gasto público que não está usando recursos ociosos, com grande potencial de gerar déficit na balança de pagamentos e também inflação. Então, a primeira coisa é o investimento público, a segunda coisa é a capacidade do Estado poder aumentar o déficit público, ou seja, o que a gente chama de orçamento de déficit primário, para retomar o investimento. E é muito importante, Virand, destacar que aqueles que defendem que nós não devemos ter déficit público, que o governo deve ter uma gestão orçamentária equilibrada, são os mesmos que sancionam o governo brasileiro pagar, em 2021, 5,15% do produto interno bruto na forma de juros. Ou seja, eu não posso gastar para fazer gastos primários e investimento, mas eu não admito que se faça restrição ao pagamento de juros para detentor da dívida pública. Quer dizer, isso é um discurso maniqueísta e que
justifica o Estado se endividar para pagar juros para os rentistas e não aceita que o Estado se endivide para fazer estradas e retomar a capacidade de gerar ocupação para 2 milhões de pessoas. Em quais áreas o investimento público poderia ser retomado para tentar concluir a sua pergunta, né? O Brasil, na minha visão, tem 5 áreas que são críticas, né? Energia, logística, saúde, a digitalização, que a gente pode falar telecomunicações, tudo que é ligado à comunicação, à infraestrutura, e o setor de defesa. Esses são 5 setores estruturais que, na minha opinião, dependem de uma participação protagonista do investimento público. O que a gente tem de deficiente no Brasil e em outros países, mas particularmente no Brasil, é uma falta de uma governança do investimento público compatível com a realização desses investimentos. Não existe programa de relevância no investimento público que dure o período de um mandato de governo. Isso não existe, né? Você vai tomar decisões que vão gerar comprometimento de gastos que vão ultrapassar o período de um mandato. E essa governança falta no Brasil. Eu defendo uma possibilidade da gente emular. Emular é o seguinte, usar aquilo que tem um bom resultado no Brasil e que poderia ser adaptado para a área do investimento produtivo, o investimento estatal. E eu olho a estrutura como que o Brasil organiza o setor financeiro e que, de uma forma ou de outra, nos legou, desde 1995, a estabilidade da moeda, reconquistou a estabilidade da moeda, que é o sistema financeiro, que ele é governado pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, que é o executor, e pela Comissão de Moeda e Crédito, Comop, se eu não me engano. Quer dizer, você tem uma instituição que tem um mandato constitucional de preservar o valor da moeda e que vem funcionando de uma forma, digamos assim, até mais do que necessária, mas numa ideologia que desconsidera os efeitos na economia real, como o desemprego, como a perda de capacidade de investimento. Eu acho que deveria ser constituído um conselho do investimento público, né, para você ter institucionalmente um órgão que vai assegurar que aquilo que a sociedade definiu como sendo prioritário inicie e termine, mesmo que demande mais de um período eleitoral. Então você precisa de ter um conselho. Na minha opinião, esse conselho precisa ser assessorado por uma comissão que indique o que é prioritário, e o mandato constitucional deveria ser prover o Brasil como infraestrutura industrial estratégica relevante para que a competitividade, a capacidade de gerar empregos, de melhorar a renda, não só em termos de quantidade de dinheiro que o país produz, mas principalmente a renda per capita, e naqueles setores estratégicos onde nós devemos ou podemos ter uma participação internacional, ou seja, com um mandato constitucional, claro, igual é o mandato constitucional que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm de manter a estabilidade da moeda. E você, então, teria dois sistemas. Um, que é a parte monetária, que tem uma importância relevante para manter o valor da moeda, e o outro, que é como gastar esta moeda de uma maneira que preserve ou que ofereça ao país infraestrutura produtiva no estado da arte e com grande potencial de gerar riqueza. De uma maneira geral, você estaria, então, de um lado fiscal, é como gastar o dinheiro e a governança de como gastar, e de outro, a governança de manter o valor da moeda que você gasta. Eu acho que esse seria um desenho. Obviamente, é algo novo, é uma inovação do ponto de vista da governança dos investimentos. Todo governo, nós tivemos
a experiência do governo Lula e governo Dilma, que lançou os programas de investimento prioritário, mas que, como não tinha essa âncora institucional, chegou o próximo governo, acabou com tudo, e mesmo a nível dos estados, você vê uma descontinuidade como aquela que nós estamos presenciando aqui em Minas Gerais. Então é importante retomar ou construir uma governança que tem um caráter burocrático, natural, porque eu preciso de ter, mas o Brasil tem instrumentos para isso. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é uma entidade capaz de fazer, na área de investimento público, assumir um papel semelhante ao que o Banco Central tem na área da moeda. O principal tarefa é retomar iniciativas que tiveram início nos governos passados que estão paradas. Por exemplo, isso é muito evidente na área de logística. Você tem muita obra parada no Brasil, que um relatório de 2019 mostra que deve ter mais ou menos em torno de 1% do PIB de obras que iniciaram e não se terminaram. E todas as obras que vão ter impacto, quando concluídas, muito importante na produtividade do país. Se a gente pensar em estrada, em transporte pesado, seja ferroviário ou seja rodoviário, ao você retomar e concluir essas obras, nós vamos ter melhorias na produtividade do país, gastando menos manutenção nos automóveis, diminuindo o prazo e o tempo de viagem, diminuindo o impacto de emissões de CO2, quer dizer, isso é muito importante. Eu acho que vale a pena, inicialmente, você pegar as coisas básicas que estão interrompidas, que é no setor de logística, no setor de energia. Nós estamos convivendo agora com o problema que se tornou emergente, que é a falta de capacidade de produção de derivados do petróleo no Brasil. Isso é importantíssimo, porque nós só não estamos com um problema maior, que o Brasil não cresce, mas a falta de capacidade de ofertar diesel, gasolina, é um problema, apesar da gente ser autossuficiente em petróleo bruto. Então, energia e logística, quase que retomando o binômio do JK de 1955, tá entendendo? Energia e transporte. Agora, os outros são muito importantes e a gente acabou de viver a manifestação dessa importância no período da pandemia. O setor de saúde. O setor de saúde, ele demanda investimentos relevantes que garantem a vida da população, né? E nós já tivemos mais participação do Estado, por exemplo, na época que foi constituído o SUS, os programas produtivos básicos, onde o SUS teve uma estratégia de internalizar a produção de insumos relevantes. O setor de saúde é um setor tão difícil quanto são os setores de digitalização e de defesa. Por quê? Porque eles dependem muito de importação, seja importação de insumos, seja importação de tecnologia. Então, o investimento público ali, ele tem de ser dosado para não gerar um desequilíbrio da balança comercial e um déficit crônico que venha consumir as nossas reservas, que é o que nos garante hoje no Brasil. Mas, especificamente, para os próximos 4 anos, se o governo federal conseguir retomar as obras que estão paradas e prover a infraestrutura de energia que vai ser necessária para o país crescer, eu acho que ele já fez um grande bem para os próximos anos, porque nós estamos hoje sem uma crise maior, porque o país não cresce. O recurso mais importante que um país possui, uma nação, é o povo. É ele que é a fonte de tudo aquilo que um país consegue construir ou consegue manifestar de uma forma prática, né? É o povo, é o ser humano que transforma em recursos naturais, é o ser humano que inova, é o ser humano que faz e dá o sentido de nação, quer dizer, e a gente
com a população que é extremamente relevante, tem um significado econômico fundamental, 220 milhões de brasileiros, nos damos ao luxo de deixar aquilo que é produtivamente o fator mais importante, que é o ser humano, ficar desempregado. Nós terminamos o primeiro trimestre de 2022 com 12 milhões de desempregados. Quer dizer, 12 milhões de pessoas que, ao ter uma ocupação, ao ter um trabalho, geram produto interno bruto, geram impostos. Então você fica num ciclo vicioso. Pela visão liberal e neoliberal que a gente tem hoje da ação do Estado. Eu tenho desemprego, porque o desemprego é resultado que o setor privado não está ativo o suficiente. E eu gero desemprego para combater uma inflação. Porque se eu quero diminuir a desvalorização da moeda, eu tenho que diminuir o consumo. Para diminuir o consumo, eu aumento a taxa de juros, diminuo os investimentos, põe gente na rua. Quer dizer, é uma visão completamente deturpada do que pode ser feito. Essa é uma interpretação enviesada da ciência econômica. Não precisa ser assim. E eu vou dar um exemplo dos mais simples e talvez caricaturais. O excedente de mão de obra, gente desempregada, que significa que o trabalho não tem valor nenhum, vale zero. Vale zero porque por isso que ninguém está comprando o trabalho. Ele tem esse estoque de mão de obra ociosa, ele pode ser absorvido igual quando você tem super safras de produtos de commodities, por exemplo, a produção de grãos, que o excesso de oferta de grãos faz com que o preço dos produtos agrícolas vá a um nível tão baixo que justifica a intervenção estatal comprando aquele estoque, fazendo estoques estratégicos, definindo um preço mínimo e impedindo que o agricultor e o setor produtivo tenham uma perda grande de renda, porque afinal de contas ele fez um bom trabalho, produziu muitos cereais e na hora que vai vender é tanto cereal que os preços caem. O Estado entra comprando, forma o estoque regulador e na hora que a safra é baixa, ele começa então a vender esse estoque regulador. Mão de obra e pessoas desocupadas têm analogamente esse mesmo significado. O Estado pode comprar essa mão de obra e dar emprego para ela. Ou seja, dar uma atividade onde ela passa a ser produtiva no Brasil ou em qualquer país. Isso estabiliza, inclusive, porque ao manter uma pessoa trabalhando, ocupada, ela preserva as capacidades laborais, ela preserva os laços sociais e, principalmente, ela gera um produto, qualquer que seja ele, seja um produto na área social, tomando conta de crianças em creches, ajudando portadores de deficiência nas associações, seja na área do meio ambiente, fazendo reciclagem, quer dizer, as pessoas que estão desempregadas podem ser absorvidas pelo Estado. O Estado tem de gastar dinheiro. Quanto que seria necessário? Aí você tem vários dos programas. O Estado já gasta dinheiro com o desempregado na forma de transferência de renda. Mas só que essa transferência de renda, ela simplesmente mantém a pessoa viva e não produtiva. A gente pode aumentar essa transferência de renda para o nível de um salário adequado, sei lá, R$2.000 por pessoa, e associar essa transferência de renda a uma produção, a uma atividade produtiva. Isso resolve muito do Brasil, inclusive aumenta o imposto. Quanto que custa o desemprego para o Brasil? Uma vez que o ser humano, a população desempregada, é o recurso produtivo mais importante que o país possui. Não adianta você ter recurso natural e não ter pessoas. Não adianta você ter tecnologia e não ter gente usando essa tecnologia para gerar bens. Eu fiz uma avaliação, estudando na literatura, uma maneira de avaliar o que um país perde mantendo desempregados. Você tem, a maneira mais clássica é você falar qual que é a perda do produto interno bruto que foi ocasionada pela população desempregada. Como é que se faz isso? Você pega o PIB que foi produzido e divide pelas pessoas que estão ocupadas, você tem então o valor médio que cada ocupação gera em termos de produto interno bruto. No Brasil,
Em 2021, o PIB nominal foi em torno de 8 trilhões e 700 bilhões de reais. E ele foi gerado por uma população média ocupada, ano passado, em torno de 91 milhões de pessoas. Significa que cada pessoa ocupada em 2021 gerou um PIB próximo de 93 mil reais por ano. Então, se eu tenho uma pessoa desempregada, essa pessoa desempregada está deixando de produzir 93 mil reais, segundo essa abordagem. Existem outras abordagens. Tem uma lei de Okun que diz que correlaciona empiricamente, em estudos em vários países, em diferentes épocas, a relação entre a taxa de desemprego, ou seja, e o aumento do PIB. A pergunta que essa correlação tenta responder é: quando eu reduzo o desemprego em 1%, em quanto que aumenta o meu PIB? A primeira maneira de abordar, ele aumenta dos mesmos 1%. Okun mostrou no trabalho dele que aumenta mais do que 1%. Eu reduzo 1% o desemprego, eu vou aumentar o PIB entre 1,3% até 2%. Significa que os 93 mil reais que um desempregado no Brasil deixou de produzir é o mínimo. Esse impacto pode ser maior. Ele pode estar deixando de produzir 100 mil ou até 180 mil reais por ano. Por que ele é mais do que um PIB? 1% menos de desempregado gera um PIB maior do que 1%, 1,3% e 2%. Ele mostra que no Brasil, ou no mundo todo, você tem, além da população ocupada e a população não ocupada, que fazem parte da força de trabalho disponível, você tem os desalentados, são as pessoas fora da força de trabalho. E muitos deles ainda com capacidade produtiva, mas já perderam a esperança de trabalhar. Okun mostrou que à medida que o PIB cresce e absorve mão de obra desempregada, muitas pessoas em condição de trabalhar, que estão fora da força de trabalho, passam a integrar a força de trabalho. Por isso que o PIB cresce mais. Então, tem esse efeito secundário. Quanto mais gente ocupada, maior é a atração das pessoas que estão desalentadas e que passam a ter esperança e vão para o mercado de trabalho. Isso é só para te dizer. Mas então, voltando ao ponto, nós temos essa perda. Quanto que o Estado poderia recuperar e ganhar se ele pagasse um salário, pegasse essas pessoas, abrisse um programa de garantia de emprego, que é o que existe como alternativa teórica e algumas vezes já implementadas. A mais importante foi o programa nos Estados Unidos na década de 30, do New Deal, mas tem outros que já foram empregados. O Estado cria um programa de garantia de emprego para todo mundo que está involuntariamente desempregada para vir trabalhar. Olha, você não é obrigada, eu te ofereço. Ao invés de te dar Auxílio Brasil de R$400 por mês, eu ofereço um emprego. E eu vou oferecer esse emprego, essa ocupação, com uma remuneração decente. Eu defendo, por exemplo, que é perfeitamente possível pagar R$25 mil por ano para essa ocupação garantida pelo Estado e nas áreas que são relevantes para o Estado. Por exemplo, na área social, creches, asilos, nas áreas de mutirões em áreas muito degradadas, igual as favelas, as comunidades, no setor de meio ambiente. Quer dizer, você consegue gerar esse emprego sem competir com o setor privado, porque o setor privado não está querendo a mão de obra, tanto não está querendo que ele não está valendo nada, está zero, está desempregado. O Estado absorve isso e gera ocupação e tira, principalmente, reduz a degradação humana associada ao desemprego, né? Cracolândia, o que é Cracolândia? Essa perda de ligação social que vem pela perda da ocupação. E o Brasil tem exemplos inúmeros disso aí. Bom, mas se eu faço um programa de garantia de emprego e pago R$25 mil por ano para uma pessoa, e ela vai gerar, vamos arredondar para ficar fácil fazer as contas, um PIB de R$100 mil por ano, nesse PIB de R$100 mil por ano, você tem imposto lá dentro. Ano passado, a carga de imposto era 34%.
Então, eu vou gastar R$25 mil para manter uma pessoa ocupada e vou ter R$34 mil de impostos. Ou seja, eu tenho superávit, eu gasto 25, recolho 34, o meu superávit primário aumenta, porque as receitas do Estado cresceram. Quer dizer, é uma aberração se manter 12 milhões de pessoas completamente improdutivas para o Estado, recebendo uma transferência de renda que é uma migalha que simplesmente impede das pessoas morrer de fome no meio da rua, apesar também que já está acontecendo. Se eu tenho oportunidade, enquanto governo, que emito uma moeda soberana, de pegar essa moeda, transformar em ocupação, e na hora que ela transforma em ocupação, um segundo depois ela está transformando em impostos. É mais efetivo eu fazer a transferência de renda garantindo a ocupação, num programa de garantia de emprego, do que eu fazer a transferência de renda só para garantir o consumo. O consumo, ele impacta também o emprego. Mas é muito mais relevante se o Estado ficar dependendo de eu faço um programa de investimento público, o investimento público vim contratar uma mão de obra, se eu já vou direto nela. É a mesma coisa do setor de saúde. Eu posso melhorar a condição de saúde da população construindo mais hospitais, botando equipamentos, etc., e dando remédio. Se eu estou com uma pessoa doente, a maneira mais efetiva e rápida de curar o indivíduo é dar o remédio para ele. Isso anula a necessidade de ter hospital público? Não. O fato de eu poder ter um programa de garantia de emprego anula a necessidade de retomar os investimentos públicos em infraestrutura? Não. Mas eu posso fazer os dois conjuntos. Inclusive, eu vou estar preparando e deixando um estoque de mão de obra ocupada que pode ser absorvida pelo investimento público em condições muito melhores, porque na hora que você lança um programa de investimento público a ser executado pelas empresas privadas, que vão comprar mão de obra no mercado, a primeira coisa que elas fazem é comprar mão de obra umas das outras. Acessar o mercado de trabalho, o setor privado vai preferir pegar uma mão de obra que já está empregada, ou seja, ele vai tirar de algum outro setor, ao invés de acessar direto o mercado do desemprego. Está entendendo? Se o Estado mantém a mão de obra sempre empregada, ele vai oferecer para o setor privado um estoque laboral que ele não precisa de tirar de outra empresa. Está entendendo? O setor privado ele passa a ter um recurso melhor do que simplesmente ir atrás da mão de obra que está empregada em outros setores, não aqueles que estão recebendo investimento público. O setor privado ele vai sempre precisar pegar empréstimo, porque na economia, por incrível que pareça, quanto mais dívida eu tomo, porque eu desconto os juros das minhas receitas e pago menos imposto. Então, o empreendedor privado, ele quer sempre pôr o mínimo de capital próprio, que a gente fala que é o capital mais caro, é o capital próprio, e usar o máximo de recursos emprestados, porque ele vai me gerar uma despesa e essa despesa eu retiro impostos, eu não pago impostos pelo gasto que eu estou tendo com juros. Então, o que acontece? Qualquer que seja o investimento, se o setor privado ele é o protagonista, ele põe o mínimo de capital e vai atrás de financiamento. Então vamos atrás do financiamento privado. O financiamento estritamente privado, dos bancos privados, onde não tem participação do dinheiro público. É muito difícil, e eu não vi, no Brasil não tem esse track record, de você ver investimento, dinheiro privado financiando projetos de longo prazo, financiados só com a poupança privada. Não existe. Se você vê nos países nórdicos da Europa, dos Estados Unidos, que tem os Project Finance, né, que é o financiamento de projeto, onde a garantia do financiamento é o próprio bem que está sendo construído, no Brasil não existe isso. O Brasil não aceita isso, nem mesmo quando é financiamento do BNDES. Quando eu vou, então, para fazer levantamento de dívida, uma empresa que
ganhou a concorrência, está na concessão, está na parceria público-privada, ela vai pegar dinheiro emprestado. Quando ela vai pegar dinheiro emprestado, ela vai gerar, de qualquer maneira, um ônus para o setor público. Vamos falar, essa empresa emite debêntures de infraestrutura, que é o instrumento mais simples, ou certificados de recebíveis do agronegócio, ou certificados recebíveis do mercado imobiliário. Todos esses certificados vão ser comprados por um investidor privado. Eu sou lá, compro a debênture de infraestrutura, dou dinheiro para a firma fazer a parceria público-privada. Mas os juros que ela vai me pagar, o Estado já desonerou de imposto. Ou seja, o setor público, ao criar os instrumentos que permitem ao setor privado a financiar a obra, ele está indiretamente financiando. Ou ele está renunciando a uma receita, está entendendo? Ou ele está bancando mesmo. Ele é que está fazendo o aporte. Eu acho, e eu já vivi em países onde o investimento público foi comprado pelo Estado, ou seja, eu ponho no orçamento, construo e pago por uma estrada, pago por uma refinaria, pago por uma central termoelétrica, e depois eu vendo isso. Ele está pronto? Está funcionando? Eu não preciso operar do ponto de vista do estatal. Aí eu vou vender, eu vou fazer a concessão, mas aí já não tem o risco de execução. O fato de não ter o risco de execução aumenta o preço e melhora o interesse do setor privado. Porque o setor privado vai querer entrar num processo e gerar receita o mais rápido possível. Como o investimento já está gerando receita, é muito mais fácil de eu vender. Então, na minha maneira de entender, é muito mais efetivo o Estado fazer os investimentos, emitir moeda, se for necessário, comprar pela execução, e quando a obra e o empreendimento estar pronto, eu vou, então, vender. Eu acho que esse seria o desenho mais efetivo, porque o governo, quando ele pega dívida pública ou quando ele emite moeda, é o que tem menor custo financeiro para fazer a obra. O setor privado, toda vez que ele pega uma dívida, qualquer empresa, ele vai pagar o risco que o governo, que é o risco que a gente chama o risco soberano, mais um spread de risco, que é o risco dele, enquanto devedor. Eu acho que o desenho tem uma alternativa. Essa alternativa é o Estado comprar, recebeu, revender, porque aí ele faz o dinheiro reciclar, e isso poderia ser uma alternativa mais rápida e não substitui o programa de garantia de emprego. Eu acho que as duas coisas podem conviver. O BNDES ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, que ele mantém o que o Estado construiu de sabedoria ou de inteligência na área de projeto. O que o BNDES pode fazer? Ele pode ser, inclusive, quem compra. Por exemplo, o BNDES não tem capital? O BNDES ele pode ser, olha, eu vou comprar agora uma ligação ferroviária, eu vou comprar um porto, eu vou comprar o próprio BNDES, ser o dono. E depois, igual ele compra ação, ele não tem ação das empresas, ele tem ação da Petrobras, ele tem ação da Eletrobras, ele tem ação de empresa privada, ele pode ter o bem, ele pode ter aquele bem. E depois ele pode vender, faz uma licitação e vende. Por que o BNDES seria um bom veículo para isso acontecer? Óbvio, apesar de ter muita disputa nesse negócio, né? Porque você tem os ministérios, as agências reguladoras, o ministério tem lá dos transportes, da infraestrutura, quer dar também a sua participação, quer dizer, a questão dos conflitos políticos que vão, de uma forma ou de outra, se manifestar na alocação de recurso público para fazer investimento, isso é uma coisa que a gente tem que discutir separadamente. Mas o BNDES, se recebe o mandato governamental de promover a infraestrutura, se ele deixa de ser apenas a questão de banco que faz alocação, que empresta, que compra debênture, não, ele vai agora comprar bens, em vez de comprar ações, e depois revender isso. Ele tem uma boa noção dos custos, ele é bom na avaliação de projetos, ele tem flexibilidade de fazer essas compras e essas vendas.
O BNDES não é o instituto, ou não é a instituição que, responsável pelo programa de desestatização, ele já não sabe vender empresas públicas? Ele sabe comprar também. Só que ninguém dá para ele esse tipo de mandato. E seria uma participação importante. Além de ele ter funding, ele tem capital. Ele mesmo pode comprar e reciclar o dinheiro que a sociedade, de uma forma geral, alocou para ser gerido pelo BNDES. Ou seja, é possível fazer isso. Onde que estaria a prioridade a partir de 1º de janeiro de 2023? Admitindo que as eleições vão conduzir à retomada de uma sanidade política, do ponto de vista, porque a gente está vivendo um governo que é completamente insano em várias coisas, eu recomendo que o governo que for eleito tome ações que preserve o capital político o máximo possível. Porque o capital político que ele vai ter no dia 1º de janeiro de 2023, diferentemente dos governos passados, ele tem perspectiva de ser consumido muito mais rapidamente do que foi. Quer dizer, o desgaste que qualquer governo é submetido, principalmente quando ele assume numa situação de anomia social que nós estamos vivendo, essa conflagração, essa polarização, essa miséria, eu daria o foco no emprego. Por quê? Porque ao focar em reduzir a desocupação, a população desocupada, e colocar todo mundo, o máximo de gente possível, trabalhando, o capital político ele tende a ser preservado, porque é impossível a gente imaginar que não se consegue consenso na sociedade e no Congresso para fazer programa de emprego. A gente já consegue para tirar as pessoas da condição de fome. Então, fazer isso é a maneira, na minha visão, mais efetiva para ganhar tempo e ganhar capital político. Porque esse capital político vai permitir a retomada dos investimentos públicos em infraestrutura, energia, logística, etc., etc., de uma maneira onde o governo terá condições de arbitrar interesses, que todos eles vão estar em conflito nesse momento, com muito mais capital político. Ele preservou aquele que ele ganhou nas eleições e mantém ou aumenta, tirando a população da ociosidade, pelo menos na maior quantidade possível. Eu acho que a batalha é manter o emprego. E, uma vez que a população e a sociedade vê que as coisas estão melhorando, porque as pessoas passaram a ter ocupação, melhorou o espírito, nós vamos conseguir fazer investimentos públicos e discutir a questão de financiamento, a questão de teto de gasto e, eventualmente, essa força política dará também condição ao governo de reformar a maneira de atuação dos órgãos de controle externo. Porque os órgãos de controle externo são importantes em toda a sociedade, mas hoje eles estão hipertrofiados, ou seja, eles estão muito maiores do que necessariamente a sociedade necessitaria. Eu não preciso de órgãos de controle dessa maneira que a gente está vindo, com uma possibilidade de intervenção tão grande como a gente tem experimentado nos últimos anos. A revisão dos órgãos de controle ou da institucionalidade do controle externo é um processo político. E para eu fazer essa revisão, esse reordenamento, eu preciso ter capital político. E para fazer esse capital, e que é um capital que consome rápido, porque eu estou mexendo com instituições do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de conta, que não são coisas muito simples e demoram. Por isso que eu acho que se eu preservo o meu capital lançando um programa que põe a população para trabalhar, garanto o emprego e com isso eu faço uma retomada
da atividade produtiva, mesmo que ainda não seja tão grande como se fosse um grande programa de infraestrutura. E, paralelamente, escolho nas áreas de infraestrutura, retomar as obras que estão paradas. Eu preservo o capital político, começo a fazer o país andar e vou discutir as coisas institucionais. Nós precisamos de uma revisão institucional no Brasil, do setor do judiciário, do controle externo, do Ministério Público, que é natural que ocorra, sabendo que essas instituições foram criadas e elas têm resistências à mudança. E a mudança é um processo político. Só vai ser feito e só pode ser feito pelo Congresso. E para isso precisa de um governo forte.